Sonhos. Eles são misteriosos, cativantes e às vezes confusos. Eles nos transportam para reinos além do mundo desperto. Desde os primórdios dos tempos, a humanidade é intrigada pelos sonhos. Culturas ao redor do mundo buscam entender seu significado e importância. O que são essas narrativas noturnas que se desenrolam nos teatros de nossas mentes? Serão meras ilusões fugazes ou guardam um significado mais profundo? A Bíblia, com sua rica tapeçaria de histórias e ensinamentos, oferece uma profunda visão do reino dos sonhos. Ao longo das páginas das Escrituras, os sonhos são apresentados como um poderoso meio de comunicação divina, servindo como canais através dos quais Deus revela sua vontade, desvenda o futuro e transmite sabedoria ao seu povo. Dos patriarcas antigos aos profetas e reis, os sonhos desempenharam um papel crucial na formação do curso da história. Neste ensaio, vamos mergulhar nos mistérios dos sonhos na Bíblia, explorando seu significado espiritual e as maneiras pelas quais eles iluminam nossa compreensão da interação de Deus com a humanidade. A Bíblia apresenta uma perspectiva clara sobre os sonhos. Eles podem ser um meio de comunicação divina. Deus fala por meio de sonhos, transmitindo suas mensagens, avisos e orientações a indivíduos e nações. Assim como um pai amoroso se comunica com seus filhos, Deus também se aproxima de seu povo por meio da linguagem íntima dos sonhos. Os sonhos fornecem um caminho único e frequentemente inesperado para a revelação divina. Eles ignoram nossos pensamentos conscientes e penetram nas profundezas do nosso subconsciente, falando conosco de maneiras que podemos não compreender totalmente em nosso estado de vigília. No livro de Jó, Deus declara: "Pois Deus fala de um modo ou de outro, mas ninguém o percebe. Em um sonho, em uma visão da noite, quando um sono profundo cai sobre os mortais, enquanto eles dormem em suas camas, então ele abre os ouvidos deles e os aterroriza com avisos." Jó 33, 14 e 16. Esta passagem destaca a natureza profunda dos sonhos como canais de comunicação divina. A história de José, como contada no livro de Gênesis, é um testemunho do poder profético dos sonhos. José, o filho favorito de Jacó, recebeu 2 sonhos vívidos que prenunciavam sua futura proeminência e a dependência de sua família para com ele. No primeiro sonho, José e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. De repente, o feixe de José se levantou e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Esses sonhos, carregados de simbolismo, despertaram inveja e ressentimento nos irmãos de José, levando-o finalmente a ser vendido como escravo no Egito. No entanto, Deus estava com José, mesmo em meio às suas provações. A capacidade de José de interpretar sonhos o elevou a uma posição de destaque na corte do faraó, onde ele desempenhou um papel fundamental para salvar sua família e a nação egípcia de uma fome devastadora. A história de José revela como Deus usa os sonhos para revelar seus planos e propósitos, mesmo quando esses planos parecem improváveis ou impossíveis na ordem natural das coisas. Os sonhos podem servir como placas de sinalização, guiando-nos pelas reviravoltas da vida, garantindo-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está agindo. Seção 4. Os sonhos do faraó, revelando o futuro através do simbolismo. Os sonhos do faraó, como registrados no livro de Gênesis, fornecem um exemplo convincente de como Deus usa os sonhos para transmitir avisos e revelar seus planos para o futuro. Os sonhos do faraó eram vívidos e perturbadores. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas saudáveis emergindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas doentes que devoravam as saudáveis. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de grãos saudáveis brotando de um único talo.
seguidas por 7 espigas finas que engoliram as saudáveis. Esses sonhos, carregados de simbolismo, deixaram o faraó e seus sábios perplexos. Eles procuraram decifrar seus significados ocultos, mas suas interpretações se mostraram inadequadas. Foi então que Deus trouxe José, o escravo hebreu com a reputação de interpretar sonhos, diante do faraó. José, guiado pelo Espírito de Deus, revelou o verdadeiro significado dos sonhos do faraó. Ele interpretou as 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de grãos saudáveis, como representando 7 anos de abundância, enquanto as 7 vacas doentes e as 7 espigas de grãos finas simbolizavam 7 anos de fome severa que se seguiriam. A interpretação de José, divinamente inspirada, se mostrou precisa, e o faraó sabiamente acatou seu conselho. Essa história destaca a importância de buscar a sabedoria de Deus ao interpretar sonhos, pois eles geralmente carregam significados simbólicos que exigem discernimento espiritual para serem desvendados. Seção 5. Daniel, intérprete de sonhos e visões. Daniel, um jovem exilado hebreu que alcançou proeminência na corte babilônica, era conhecido por seu dom de interpretar sonhos e visões. A capacidade de Daniel de interpretar sonhos não era apenas uma questão de habilidade ou intelecto humano, era um dom sobrenatural concedido a ele por Deus. No 2º capítulo do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele exigiu que seus sábios não apenas interpretassem o sonho, mas também lhe contassem o próprio sonho, algo que eles foram incapazes de fazer. Daniel, no entanto, foi capaz de relatar o sonho do rei em detalhes e fornecer sua interpretação precisa. Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua magnífica, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturados com barro. Uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingiu a estátua em seus pés, quebrando-a em pedaços. Daniel, inspirado por Deus, revelou que a estátua representava uma sucessão de reinos, começando com a Babilônia, a cabeça de ouro, e culminando em um reino estabelecido por Deus que duraria para sempre, a pedra. A capacidade de Daniel de interpretar o sonho de Nabucodonosor não apenas salvou sua vida e a vida de seus companheiros, mas também o elevou a uma posição de influência na corte babilônica. Deus usou o dom de Daniel para revelar sua soberania sobre as nações e demonstrar seu poder para aqueles que ainda não o conheciam. Seção 6. A sabedoria de Salomão, um dom de Deus. Salomão, filho de Davi, é conhecido por sua sabedoria excepcional. A Bíblia nos diz que Salomão, ao se tornar rei, ofereceu 1000 holocaustos a Deus em Gibeão. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça-me o que você deseja que eu lhe dê." Salomão, reconhecendo a natureza efêmera da riqueza, do poder e até mesmo da longa vida, pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão e concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra além da medida. A sabedoria de Salomão se tornou lendária, superando a de todos os sábios do Oriente. Ele proferiu julgamentos sábios e justos, e sua fama se espalhou por toda parte. A história de Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria é um dom de Deus, e ela não é buscada para ganho pessoal, mas para o bem dos outros. Quando alinhamos nossos desejos com a vontade de Deus, buscando sua sabedoria acima de tudo, Ele promete suprir abundantemente nossas necessidades.